O próximo assunto da aula de hoje vai ser transition, tá? Transição. Então vamos ver agora quais são, como é que funciona essa propriedade de transition. Então só para começar com um exemplo aqui na propriedade transition, um exemplo aqui no site da 3 Schools, vocês podem ver que a gente tem uma div aqui, tá? E vejam que a transição ela vai possibilitar a mudança de um mesmo elemento, tá? Por exemplo, de tamanho, de largura ou de altura, de forma suave. Tá? Vejam aqui que essa mudança suave ela foi possibilitada pela propriedade CSS Transition. E agora a gente vai detalhar como é que funciona e quais são os valores que essa propriedade pode receber. Então, pessoal, aqui no material da disciplina, vocês podem ver várias propriedades, né? Vários comportamentos da propriedade transition. Né? Isso significa que a gente pode fazer transições de várias outras propriedades CSS. Por exemplo, posso fazer uma transição da largura, da altura, da cor, da opacidade, entre outros pontos. Tá? Então vamos começar aqui. Lembrando que o que a gente vai ver nesse ponto agora é a propriedade CSS Transition. Tá? E aí aqui está uma formação dessa propriedade. Por exemplo, eu estou dizendo aqui que vai ser alterada a propriedade margin right e a alteração dessa propriedade margin right ela irá durar por 4 segundos. Tá? Já aqui mais abaixo, vocês podem ver uma outra formação que significa o seguinte: a transição ela vai ser aplicada novamente na propriedade CSS margin right, a duração vai ser de 4 segundos e essa transição ela vai iniciar, ela vai demorar o início dela para que ela seja iniciada em 1 segundo. Já aqui no terceiro ponto, estou informando qual vai ser a função de mudança. Tá? Essa função de mudança, se ela vai ser mais rápida no início ou mais rápida, por exemplo, no final. Novamente aqui, né? E aí eu chamo a atenção para esse ponto que a gente colocou aqui duas propriedades a serem alteradas. Tanto margin right, com a duração de 4 segundos, como a propriedade color, com a duração de 1 segundo. Então vamos agora ver quais são as propriedades CSS que a gente pode realizar alterações. Aqui abaixo vocês podem ver o funcionamento aqui do transition. Então olha só, existe uma classe chamada fade, cuja opacidade dessa classe, tá, é de 0.5. E aí a transição, tá, vai ocorrer justamente em quem? Vai ocorrer justamente nessa propriedade CSS opacity. E essa transição ela vai durar 1 segundo. E o que é que vai acontecer com essa transição? Ela vai ocorrer quando o mouse estiver acima do elemento HTML cuja classe é fade. Então, quando o meu mouse passar por cima de um elemento HTML, seja ele uma div, um AP, um H1, qualquer outro elemento HTML, vai ativar essa transição. E aí a alteração vai ocorrer de quem? Do opacity 0.5, tá? Até, né, que o opacity resulte no valor 1. Então aqui embaixo está a renderização. O mouse está fora do elemento, a opacity está 0.5. O mouse está acima do elemento, a opacidade do elemento ela passou a ser 1. Tá? A próxima alteração aqui nós temos aqui a alteração de borda de um elemento. Vejam que a gente tem aqui uma classe chamada insetBorder e a transição ela vai ocorrer justamente em um elemento CSS chamado boxShadow e essa transição ela vai durar 1 segundo. Então veja que aqui, pessoal, a gente está preparando a transição. A gente está dando o guia, o norte de como vai ser essa transição. O resultado final a gente vai saber onde. Tá? Aqui no elemento insetBorder, no hover. Então quando ocorrer o hover que de fato
vai iniciar a transição. E é dentro desse elemento, dessa pseudo classe hover, que o resultado final ele estará detalhado, tá? E aí o que é que vai ser feito aqui? Eu vou aplicar aqui, redefinir aqui a propriedade CSS Box Shadow, de forma que ela receba um estilo inset, tá? E aí ela vai receber aqui uma largura de 25 pixels e essa cor. Tá? Então quando a gente passar o mouse acima, aqui foi aplicada a borda, tá, de largura 25 pixels. Veja que essa transição ela durou aí 1 segundo. O próximo elemento aqui é realizar uma transição naquele elemento que a gente acabou de ver na nossa aula, que é o elemento transform. Então, eu estou aqui definindo a propriedade CSS Transition, responsável por definir a transição. Essa transição ela vai ser aplicada na propriedade CSS Transform e ela vai durar 1 segundo. E o que é que vai acontecer com essa propriedade Transform, que eu quero fazer uma transição de duração de 1 segundo? E aqui está o resultado final. Tá? Quando o mouse passar por cima de uma classe CSS, né, que tem o valor grow, o que é que vai acontecer? O transform ele vai receber uma função scale com parâmetro 1.2. E aqui abaixo vocês podem ver a renderização. O mouse passou acima, o elemento ganhou, ele foi redimensionado. Tá? Ele aumentou de escala, ele aumentou de tamanho em 1.2, tanto na largura como na altura. E a duração dessa transição, novamente, tá, é de 1 segundo. Aqui abaixo, ao invés de a gente aumentar, né, a gente vai diminuir, reduzir o tamanho do elemento. Então, foi definida aqui uma classe shrink. Tá? A transição que vai ocorrer novamente é no elemento, é na propriedade CSS Transform e vai durar 1 segundo. Tá? E ele vai ocorrer quando ocorrer aqui o hover. E aí o transform ele vai receber a função scale, só que agora com parâmetro 0.8, ou seja, uma redução aí, né? O default padrão é 1, tá? 1.2 ele aumentou, que foi o exemplo anterior, 0.8 vai ser reduzido. Então quando o mouse passar aqui por cima do elemento, ocorrer aqui a redução. Aqui no próximo exemplo, o que é que a gente está fazendo? A gente está dizendo que novamente, né, a propriedade transition ela vai operar, ela vai ser realizada na propriedade transform com duração de 1 segundo. E aí o mouse passou aqui acima, a imagem ganhou destaque, tá? A imagem ganhou um zoom, tá? Um aumento.